De fato, há muitas ideias filosóficas diferentes sobre o que é coragem. Neste vídeo vou mostrar como diferentes filosofias definem a virtude da coragem. Coragem é uma das virtudes estoicas. Isso significa que a coragem faz parte do que os estoicos chamam de eudaimonia, que significa florescimento, felicidade, bem-estar e é considerado o estado de plenitude do ser. É importante perceber que, de acordo com os estoicos, eudaimonia significa viver em harmonia com a natureza, que é considerada a melhor forma para nós vivermos. Quando olhamos para a definição estoica de coragem, descobrimos que ela é subdividida em resistência, confiança, grandeza de espírito, alegria e diligência. Podemos aplicar essas características em todos os tipos de situações. Podemos ser médicos muito corajosos ou atletas muito corajosos, desde que façamos com confiança, energia positiva e disciplina. Essa é a chave para o sucesso. Podemos cultivar a coragem estoica enfrentando as adversidades controladas, através das quais gradualmente nos expomos aos desafios. Dessa forma, nos tornamos mais confiantes, fortes e habilidosos. Eticamente, a coragem deve ser direcionada para atividades que favoreçam o bem comum, preferencialmente coisas que estejam de acordo com nossa própria natureza inata e a natureza de nosso ambiente. Assim, o herói estoico é um herói virtuoso. Nietzsche era um filósofo alemão que valorizava muito a coragem. Para ele, a coragem é o ingrediente principal para se tornar o que ele chamava de além do homem. É um individualista que conseguiu se libertar da moralidade, senhor-escravo, e vive de forma autossuficiente, seguindo seu próprio caminho único. Nietzsche pensava que a maneira correta de viver como seres humanos é criar nossos próprios valores e viver de acordo com eles, em vez de adotar os valores de certos sistemas de crença e ideologias, que no final das contas apenas nos exploram e nos roubam a consciência intelectual. Quando decidimos nos libertar da mentalidade de rebanho e forjar verdadeiramente nosso próprio caminho, precisamos de uma imensa coragem, porque precisamos quebrar as correntes do medo e da convenção, e ao fazer isso é provável que encontremos resistência em nosso ambiente. Em resumo, coragem é nos tornarmos quem somos. Essa é a definição de coragem de Nietzsche. Você concorda? Escreva nos comentários. Buda tinha uma visão um pouco diferente de coragem. Existe esse equívoco comum de que os monges budistas são covardes que se escondem em seus mosteiros enquanto renunciam à vida. A renúncia à vida é parcialmente verdadeira no budismo, pois é a renúncia a certas partes da vida, também conhecidas como samsara. Samsara é a roda do sofrimento e envolve todos os desejos e prazeres que levam ao sofrimento. Ao buscar refúgio no budismo, buscamos sair do samsara, desistindo de muitas coisas que convencionalmente tornam a vida prazerosa. Para uma pessoa comum, abrir mão de tantas coisas significa uma grande quantidade de dor e sofrimento. E essa é a ironia. Temos que passar pela dor de abrir mão do prazer a curto prazo e nos dedicar a uma vida de prática e disciplina para nos libertarmos da dor. Assim, embarcar no caminho da iluminação é algo muito corajoso de se fazer. Parte do caminho da iluminação é superar nossos medos, porque um ser verdadeiramente iluminado não tem medo. E para superar o medo, precisamos enfrentá-lo. Isso é especialmente verdadeiro para o medo da morte. Quando Buda experimentou a dura realidade da vida, ele optou por não ser protegido dela, mas reconhecer o sofrimento e aceitá-lo. Assim, no budismo, coragem significa que nos atrevemos a ver a realidade pelo que ela é e transformar nosso medo e sofrimento em um caminho para o despertar. O filósofo Alan Watts, que era estudioso do Zen, falava sobre uma coragem metafísica, que é basicamente a consciência de que todas as manifestações da existência são um espetáculo. Portanto, abordamos a vida como abordamos um filme. Isso significa que, por um lado, nos envolvemos na vida e sentimos medo porque tudo o que acontece parece real para nós. Mas, por outro lado, podemos ver a ilusão pelo que ela é. Então, a vida não é mais assustadora do que jogar um videogame. Segundo Watts, isso é o que os samurais buscavam quando estudavam o Zen. Eles queriam essa coragem metafísica para que nada os assustasse. Isso é mais fácil dizer do que fazer. E quando colocamos essa ideia em prática, descobrimos que nossos corpos ainda reagem às coisas que percebemos como assustadoras. Ainda sentimos medo. Agora, a chave para lidar com esse medo não é temer o medo e ver essas sensações como parte da ilusão. A causa da preocupação é a ilusão de que acreditamos que, pensando, podemos controlar o futuro, o que não é o caso. Assim, nesse contexto, coragem é a capacidade de simplesmente deixar o espetáculo se desenrolar como se desenrola. A última forma de coragem que gostaria de explorar é um complemento interessante para a anterior. O fundador do estoicismo, Zenão de Cítio,
Uma vez teve um professor chamado Crates de Tebas, que era o cínico mais conhecido da época. Crates viu que Zenão tinha dificuldades para deixar de lado sua vergonha. Então, ele deixou seu aluno andar por aí com um pote de sopa de lentilhas. As lentilhas como prato eram desprezadas porque eram vistas como comida para camponeses. Como ele viu Zenão lutando e envergonhado ao fazer essa tarefa, Crates quebrou o pote com seu cajado, e Zenão fugiu com vergonha com a sopa de lentilha escorrendo em suas pernas. Ele queria ensinar a Zenão a arte de não ter vergonha e a liberdade que vem com isso. Essa liberdade é muito bem retratada pelo professor de Crates, Diógenes de Sinope, que vivia dentro de um barril. O estilo de vida de Diógenes lhe concedia a possibilidade de ser independente. Ele não precisava da aprovação de outras pessoas, mas ele precisou de grande coragem para viver uma vida tão radical. Segundo os cínicos, a verdadeira coragem significa que simplesmente não nos importamos com coisas externas, incluindo o que as pessoas pensam ou dizem sobre nós, e não permitimos que elas nos impeçam de viver como queremos. No final das contas, a experiência humana está repleta de medo, que pode nos impedir de viver até mesmo a vida mais comum. Por isso é importante cultivar a coragem para que possamos viver mais felizes e livres. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Aqui eu deixo mais 2 recomendações de vídeo para você. Até a próxima.